Olá, estudantes do quinto ano! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Alessandra e quero retomar aqueles cuidados de sempre com você. Lave as mãos várias vezes ao dia e, se precisar sair, não deixe de usar a sua máscara. Todo mundo cuidando da saúde, hein? Na aula de hoje, você vai precisar de alguns materiais além dos que a gente usa habitualmente. Então, vamos ver? Você vai precisar do caderno, do lápis, da borracha, do apontador e vai precisar também de pedacinhos de papel e a cola. Vejam, os pedacinhos de papel podem ser pequenininhos assim. Nós vamos confeccionar peças de um dominó depois. Porém, não faça muito pequeno porque você vai precisar escrever neles. Eu vou deixar um tempo para você se organizar e já a gente inicia as atividades de hoje. Material organizado? Vamos registrar no caderno as informações da aula de hoje. Coloque a data, o número da aula e a disciplina Língua Portuguesa. Tempinho para esse registro. Tudo registrado no caderno, vamos relembrar o que vimos na aula anterior? Acompanhe! Nós fizemos a leitura da segunda resenha do livro Capacetinho Vermelho, conhecemos algumas características que foram expostas lá na página, no site, e também conhecemos uma maneira diferente de classificar através das legendas. Terminamos a construção da nossa tabela, fizemos a comparação entre essas duas resenhas, conhecemos a autora, que é a Milena Soares. Também pensamos, refletimos sobre afirmações sobre a resenha, se elas eram verdadeiras ou falsas. E fizemos atividades de
reflexão sobre questões referentes ao texto. E na aula de hoje, o que vamos fazer? Na aula de hoje, nós vamos retomar as 3 resenhas que trabalhamos nesta sequência de aulas, certo? Eu vou começar fazendo a leitura de alguns fragmentos e você vai perceber que em cada fragmento tem uma palavra destacada e eu quero que você já vá observando o que essas palavras têm em comum. Ao lado do fragmento sempre vai aparecer uma imagem do texto de onde foi retirado, certo? Vamos começar? Atenção! Lá da primeira resenha que lemos. Fica uma sugestão descolada, com humor sutil e irreverente, mostrando que toda história pode ser contada de uma outra forma. A palavra destacada é a palavra mostrando. Segundo texto, temos 2 fragmentos. Quando ela inicia seu trajeto, um outro garoto lhe pede carona, mas Capacetinho não tem um capacete reserva para ele usar. Mesmo assim, o garoto insiste, desafiando a jovem a não ser covarde e lhe dar a carona, mesmo com insegurança. No outro trecho, vemos o seguinte. Mesmo se tratando de um livro voltado para as crianças, com mensagens de conscientização, também é um alerta para os adultos, e eu achei isso muito bacana. Da terceira resenha que lemos, também temos 2 fragmentos. Vamos acompanhar? Se você está se perguntando se já leu uma história parecida, eu te digo que certamente, pois esta trama foi claramente inspirada no conto da Chapeuzinho Vermelho. Com direito a lobo mau, a tarefa a ser cumprida, a obediência à vovó. O que realmente me entristeceu foi o final, que para mim acabou estragando todo o livro. Viram? 2 palavras, perguntando e estragando. Já conseguiram perceber alguma semelhança, alguma característica em comum entre essas palavras? Agora eu vou retomar com você 2 tirinhas que vocês trabalharam numa outra sequência de aulas, lá com o professor Rodrigo. Acompanhe, eu vou ler apenas a palavra que aparecerá destacada. Neste trecho, nesta tirinha, aliás, temos a palavra fazendo. E na outra tirinha, a palavra evoluindo, da fala do personagem. Estou evoluindo o conceito. Então, analisaram todas essas palavras? Agora eu vou colocar na tela para você todas as palavras que foram destacadas nesses trechos. Mostrando, desafiando, tratando, perguntando, estragando, fazendo, evoluindo. Você já deve ter percebido o que essas palavras têm em comum. A terminação ando, endo e indo. Mas por que estes verbos são usados desta forma? Todas essas palavras são verbos, indicam uma ação ou um estado de alguma coisa. E por que escrevemos dessa forma, com essa terminação? Muito bem. Essas palavras que nós lemos aí nesses trechos, elas nos dão uma ideia de continuidade. É diferente do tempo presente, do tempo passado e do tempo futuro que nós já refletimos nas aulas anteriores. Certo? Quando eu falo mostrando, eu estou dando ideia de algo que acontece e ainda está acontecendo, não parou de acontecer e eu não sei quando vai parar. Então, nos dá a ideia de continuidade. Vamos observar mais alguns exemplos na tela? Vejam lá. Eu fiz as tarefas ontem. Esta frase está em que tempo? Eu fiz. Então, é passado. Eu farei as tarefas amanhã. É uma frase no futuro. Eu faço as tarefas todos os dias. Tempo presente. E eu estou fazendo as tarefas todos os dias. Isso significa uma ação contínua, que ainda não acabou. Estou fazendo. Já quando eu digo eu faço as tarefas todos os dias, faz referência a algo que eu pratico diariamente. Mas quando eu digo estou fazendo, é uma ação contínua,
que ainda não terminou, certo? Tem mais 2 exemplos para você, para não ficar dúvida. Olhem lá, 2 frases. Pedro, você faz as tarefas? Uma pergunta. Está no tempo presente, você faz as tarefas. E olha só a outra frase. Pedro, você está fazendo as tarefas? Vocês conseguem perceber a diferença entre o faz e o fazendo? A primeira frase se refere àquela prática diária, certo? Eu estou e a Pedro, você está fazendo é uma pergunta referente a algo que está sendo feito naquele momento. Então, essa forma de escrever os verbos nós chamamos de gerúndio, que é a forma de empregar esses verbos demonstrando a continuidade daquelas ações. Vamos retomar lá então aqueles trechinhos das resenhas que lemos e pensar o significado de algumas palavras? Lá da primeira resenha então, o que significa o mostrando? É que a história sempre mostra e continuará mostrando. Já na resenha escrita pela Milena Soares, a palavra estragando nos dá a ideia de que a autora acha que o livro foi estragado e vai continuar assim, certo? Entenderam bem o uso do verbo desta forma? Então agora é hora de praticar. E para isso, nós vamos brincar de quebra-cabeça. Vamos lá? Os 2 primeiros eu vou fazer junto com você aí na tela. Depois, os próximos, você vai registrar no caderno e depois a gente faz a correção. Então, veja, eu tenho 2 frases e tenho 2 peças de quebra-cabeça para encaixar nessas frases. A primeira frase, Carla, e a outra peça, de bicicleta. Será que Carla anda de bicicleta ou Carla andando de bicicleta? Fácil, não é mesmo? A concordância. As palavras têm que combinar. Então, Carla anda de bicicleta. E Carla está andando de bicicleta. Certo? Entendeu? Vamos a mais um quebra-cabeças então. Eu, muito medo. Embaixo eu tenho eu fiquei muito medo. Qual palavra que é a correta em cada frase, será? Vamos ver? Eu senti muito medo. Eu fiquei sentindo muito medo. Vocês observaram que nessas frases, onde eu uso o verbo desta forma, eu preciso de um outro verbo, que é o verbo auxiliar? Vejam lá. Eu fiquei sentindo muito medo. Eu precisei colocar a palavra fiquei junto. Então, eu fiquei sentindo muito medo. Então, quando eu uso o verbo desta forma, no gerúndio, é muito importante o uso do verbo auxiliar, certo? Entendeu bem como funciona? Então, agora, o próximo quebra-cabeças você vai fazer sozinho no seu caderno. Vou deixar um tempinho na tela, você vai refletir e vai registrar as 2 frases no caderno, adequando cada palavra à frase.
Conseguiu fazer o registro? Vamos conferir? Observem na tela. Júnior está escrevendo a resenha. Júnior escreve a resenha. Observa o verbo auxiliar antes do escrevendo. Júnior está escrevendo a resenha. Vamos lá para mais um? Vejam lá. Agora essa é a última do nosso quebra-cabeças. Faça a mesma coisa, registre as duas frases adequando aí o emprego dos verbos nas duas frases. Vamos conferir a resposta. Atenção na tela. Nós lemos os textos. Nós estamos lendo os textos. Muito bem. Uma outra questão para chamar a atenção de vocês no registro desses verbos desta forma é que às vezes quando nós falamos palavras com essas terminações, às vezes o som da letra D não é tão perceptível, né? A gente escuta lendo, né? Então parece que não tem a letra D, mas temos que estar atento à forma correta de escrever essas palavras. Então, atenção à terminação delas, combinado? Agora nós vamos refletir sobre outra palavrinha lá da primeira resenha que nós lemos. Vamos ver se você se recorda. Observem na tela. Você tem mau hálito. Eu deixei uma lacuna ali, um espaço. Como será que eu escrevo a palavra tem? Será que tem acento ou não tem o acento circunflexo nessa frase? E agora, como nós vamos responder isso? Como eu sei quando a palavra tem é acentuada ou não? Vejam lá. Neste caso, tem não leva acento. Mas por que não levou acento neste caso? Porque essa frase é uma transcrição lá do diálogo da Chapeuzinho e do Lobo. Lembram que vocês assistiram o vídeo da narração do livro? Isso aí. Essa frase foi falada pela Chapeuzinho e ela estava fazendo referência a apenas um lobo. Então, esta frase está no singular. Então, se a frase for no singular, o tem não leva acento. Se a frase fosse fazer referência a mais de um lobo, seria vocês têm mau hálito. Aí sim, com acento. Então, mais uma regrinha para você guardar aí na sua cabecinha. A palavra tem no singular não leva acento e no plural leva acento circunflexo. Para nós treinarmos um pouquinho, se você entendeu, e ajudar na memorização dessa regrinha de uso dessa palavra, nós vamos confeccionar um dominó. Para isso, você vai usar aqueles pedaços de papel que eu pedi lá no comecinho da aula. Veja só, este
é o dominó que você vai confeccionar. São 7 peças. Eu vou dar um tempo para você fazer as divisões em cada pedacinho de papel e registrar as frases. Não se preocupe com os desenhos, você pode fazer uma forma qualquer para representar os desenhos que estão ali nas peças. Depois que você confeccionar as peças, eu volto para nós montarmos esse dominó juntos, combinado? Conseguiu confeccionar as suas peças? Então agora nós vamos jogar dominó. Vamos começar? Observe aí na tela. Eu quero que você pegue essa primeira peça que você está vendo aí, onde tem a frase Clarice Lispector tem vários livros publicados. Qual é o tem que vai encaixar nessa frase? Será que é tem com acento ou sem acento? Clarice Lispector, frase no singular, então é sem acento. Vamos pegar uma pecinha para encaixar aí? Pegue essa que você está vendo, que na continuidade tem a outra frase. As tirinhas têm traços de humor. Me digam, qual é o tem que vai encaixar aí? É o tem com ou sem acento? Isso mesmo, é o tem acentuado. A frase está no plural, as tirinhas. Vamos encaixar uma outra pecinha? Tem com acento e a frase ao lado é: o cordel tem estrofes. Esse tem leva acento ou não? Acertou quem respondeu que
Não tem, porque a frase está no singular, é o cordel. Muito bem. Vocês observaram que as frases, algumas delas, fazem referências a elementos de textos que vocês utilizaram em outras aulas? Muito bem, boa memória sua. Vamos continuar? Vamos colocar essa peça. O tem, sem acento e a frase na sequência. Clarinha tem histórias para contar. Esse tem leva acento ou não? Muito bem, não tem acento, Clarinha. Frase no singular. A peça que nós vamos encaixar é a seguinte, essa que tem a palavra tem nos dois lados. Nós encaixamos o tem sem o acento embaixo da frase da Clarinha. E agora temos um tem acentuado, então temos que procurar uma frase em que o tem precisa de acento. Olha só, bicicletas tem história, porque fazemos referência a bicicletas, então a frase está no plural. E a outra frase, as resenhas têm informações em comum. Será que tem acento ou não? Vejam, as resenhas, a frase está no plural, então eu vou precisar de um tem acentuado. E eu vou encaixar a pecinha que sobrou, que é justamente a peça com acento, certo? Atenção, crianças! Esse é um dominó. Você já deve conhecer outros tipos de dominó e sabe que existem várias disposições diferentes para a gente organizar as peças. Aí na tela, nós fizemos uma disposição. Aqui no quadro, você está vendo uma outra maneira de organizar esse dominó. Então, aí no seu caderno, você vai ver como você vai fazer isso. Você organiza as peças, lembrando que a palavra tem que ser correspondente à frase em que ela será encaixada. E você pode colar da forma que você desejar, atendendo esse critério. Combinado? Se você não conseguiu organizar as peças do dominó no caderno e colar todas agora, não tem problema. Quando terminarmos a aula, você termina a sua colagem. Combinado? Agora nós vamos continuar as nossas brincadeiras da aula de hoje. Nós vamos brincar com um jogo de trilha. Esse jogo chama Trilha das Resenhas. Observe aí na tela o tabuleiro da Trilha das Resenhas. Vejam, de um lado eu tenho estudantes e do outro professora. Isso mesmo, hoje
eu vou jogar com vocês. Quem será que vai ganhar? Qual é o objetivo desse jogo? Realizar corretamente os 5 desafios da trilha. Vence quem completar o percurso primeiro. Mas que desafios serão esses? Nós teremos um painel e sorteio de dados virtuais que vão indicar qual é o desafio a ser realizado por vocês e por mim, certo? Lá no caderno de vocês, vocês vão registrar as respostas desses desafios. Vejam aí na tela. De maneira bem simples você vai fazer isso. Vai escrever só a palavra desafios, vai numerar de 1 a 5, que são os desafios que você precisa preencher para ganhar, certo? Então, bem simples o nosso registro. Acho que podemos começar. Vamos lá? Mas quem será que começa? Já vamos ver isso. Observem aqui no quadro que eu também vou fazer o registro dos meus desafios. Vocês registram os de vocês e eu registro os meus. E aqui no tabuleiro eu vou assinalando quem já foi completando os seus desafios. Então vamos descobrir quem começa o jogo? Observem na tela, para isso nós vamos utilizar um sorteio. Vamos lá? Atenção, sorteando lá no pacotinho, quem será que vai começar esse jogo? Atenção, olha só, são vocês, estudantes, que vão começar. Então, o primeiro desafio é para vocês. Vamos lá? Observe. Olha aí o painel. Como nós vamos utilizar 2 dados, não temos a possibilidade de tirar o número 1. Então, esse desafio não tem no painel. Vou girar os dados e vamos descobrir qual é o desafio que vocês vão responder primeiro. Atenção! E o dado indica o desafio número 10. O que será que vocês terão que fazer? Olhem lá. Responder verdadeiro ou falso. A resenha do livro Uma Chapeuzinho Vermelho apresentou apenas argumentos favoráveis. Atenção, a primeira resenha que nós lemos, Uma Chapeuzinho Vermelho, será que ela apresentou só argumentos favoráveis? Então, lá no seu caderno, no desafio número 1, você vai responder se essa afirmativa é verdadeiro ou falso. Tempinho bem curtinho para você dar essa resposta. Então, crianças, é verdadeiro ou falso? Na resenha de Uma Chapeuzinho Vermelho, tinha apenas argumentos favoráveis? E a resposta é verdadeiro. Então, o primeiro desafio de vocês está completo. Vou assinalar aqui que vocês já cumpriram com o desafio 1. Agora é minha vez. Vamos ver. Olha lá o painel. Eu vou lançar os dados. Que número será que é o desafio que eu vou responder? Desafio número 8. O que será que esse painel reserva para mim? Vamos lá? Passe a vez, comecei com azar. Estou sem sorte. Vocês começaram. Eu já comecei passando a vez, então não vou preencher o desafio número 1 por enquanto. Então, se eu passo a vez para vocês. É vez de vocês responderem novamente. Vamos consultar o painel, então? Atenção, vamos lançar o dado. E o dado pede para que nós passamos o desafio número 5. O que será que tem no desafio número 5? Olha lá. Descubra a expressão idiomática. Lembram da nossa segunda aula das expressões idiomáticas? Olha essa imagem. O que será
que ela quer dizer? Aí nós temos o sentido literal, mas lembrem das expressões idiomáticas, que elas não significam realmente o que as palavras dizem, tem um outro sentido. Então, lá no seu caderno, no desafio número 2, você vai escrever o que diz essa imagem, qual é a expressão idiomática referente a ela. E então, identificaram qual é a expressão idiomática? Vamos conferir a sua resposta? Significava dor de cotovelo. Vamos lá? Agora é minha vez. Será que agora eu vou conseguir responder uma pergunta? Vamos lá então, abrindo o painel, vou lançar os dados e vou abrir o desafio número 4. Desafio número 4 é: além de opiniões escritas, as resenhas podem apresentar avaliações em forma de notas ou desenhos. Que forma foi utilizada por um dos sites que publicou a resenha de Capacetinho Vermelho? Vocês lembram? Eu me lembro. Nós vimos na aula anterior isso. Tinha o que lá? Lembram dos cachorrinhos? Os cachorrinhos faziam parte de uma legenda. Então, o meu primeiro desafio é legenda resposta. Eu vou escrever aqui. Legenda. E vocês já preencheram 2 desafios, né? Então, eu vou marcar aqui, ó. Vocês já fizeram o 1 e o 2 e eu acabei de concluir o meu desafio número 1. Agora, vamos ao próximo, a vez de vocês. Abrindo o painel, atenção para o lançamento dos dados. E o desafio é o desafio número 3. Atenção. Qual palavra completa corretamente a frase? Tem sem acento ou tem com acento? A frase é a seguinte: a obra Capacetinho Vermelho tem 20 páginas. Pensem, nós acabamos de refletir, fazer o dominó com a palavra tem acentuado ou não. Qual é a palavra que completa corretamente? Então, lá no seu caderno, você vai preencher agora o desafio número 3. Foi fácil essa, não é mesmo? Acabamos de aprender sobre isso? Então, confira. O tem é sem acento. Vocês já fizeram o terceiro desafio? Agora, minha vez. Painel, vou lançar os dados e vou abrir a questão 12. Olha só! Realmente estou sem sorte hoje, hein? Passei a vez de novo, crianças. Então, vez de vocês e eu permaneço com um desafio só. Vamos lá, acompanhem o painel.
Vamos lançar o dado. Desafio número 9 para vocês. Verdadeiro ou falso? Imagens da obra resenhada sempre devem aparecer em resenhas. Então, atenção, olha o que a frase diz, que as imagens sempre devem aparecer em resenhas. Então, lá no seu caderno, número 4, você vai responder esse desafio. Verdadeiro ou falso? Conferindo sua resposta. A número 4 de vocês é falso, porque nem sempre as resenhas vão apresentar imagens da obra avaliada. Agora é minha vez. Olho no painel. Lançando os dados. E o meu desafio é o desafio número 2. Atenção! Descubra a expressão idiomática. Vocês já fizeram isso e agora é minha vez. Olha só essa imagem aí na tela. O que será que ela significa? Vocês devem ter visto muito essa imagem nos últimos tempos, no sentido literal de lavar as mãos, porque o momento exige que a gente faça isso com mais frequência. Mas ela também é uma expressão idiomática, que significa que a pessoa não vai ser responsável por aquilo que está por acontecer. Então, ela lava as mãos. Então, eu vou escrever aqui no meu desafio número 2, lavar as mãos. Completei o meu desafio 2, vocês já fizeram o desafio 4. Estou achando que eu vou perder esse jogo, eu vou perder feio, hein? Vamos lá? Olho no painel. É a vez de vocês, estudantes. Vamos lançar o dado. E o desafio para vocês é o número 7. Atenção! Verdadeiro ou falso? A resenha crítica tem por finalidade apresentar e avaliar uma obra. Essa é fácil, falamos muito sobre isso nas nossas aulas. Então, completem o desafio número 5 de vocês. Verdadeiro ou falso? Vamos conferir a sua resposta e é verdadeiro. Realmente é esse o objetivo, a finalidade de uma resenha crítica. Então, vocês completaram o desafio 5. Então, vocês, queridos estudantes, são o time campeão da trilha das resenhas. Gostaram do jogo? Muito bem, crianças. Assim, nós finalizamos esta sequência de aulas. Foi um prazer estar com vocês. Continuem se cuidando, afinal, a nossa vida, a nossa saúde é o bem mais precioso que nós possuímos. E a gente se encontra por aí. Até mais!